Boa noite, queridos irmãos. Que Deus e os Espíritos protetores estejam conosco. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando que estejamos sendo preparados para ouvir, entender e colocarmos em prática os ensinamentos contidos no Evangelho de hoje. Estamos estudando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje serão os itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. Ainda, outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha o seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito ao Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser e que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder em relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida terrestre. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Como ouvimos,
Nós podemos ter inimigos desencarnados, que podem permanecer por muitos séculos com a ideia fixa de vingança contra nós. Isso acontece porque acumulamos mágoas, culpas, tristezas e não conseguimos perdoar aqueles que nos feriram, esquecendo de quantas vezes ferimos e fizemos sofrer nossos semelhantes. Mas, como sabemos, Deus não premia nem castiga, pois nosso mundo é assentado em leis. Leis que, uma vez desrespeitadas, geram consequências. Disse consequências e não castigo. Porque Deus não castiga ninguém. Simplesmente estamos passando pela lei da ação e reação, tão comum em nosso planeta, devido à natureza ainda tão inferior dessa terra. Mas, se formos atingidos por uma dessas provações, a obsessão ou subjugação, devemos enfrentá-las com resignação, pois dessa provação surge a conquista do ser que antes odiávamos, agora passamos a amar. Eles passam a nos amar, a nos admirar, pois nós devolvemos a ele o amor, a paciência, a compreensão, o perdão. Fazemos de um inimigo um amigo quando pagamos o mal com o bem. O inimigo desencarnado só nos dominará quando ainda não o perdoamos. Por isso que o perdão é importante sempre, pois no momento que o perdoamos, nosso compromisso para com ele se rompe. Muitas vezes aqueles que se dizem nossos inimigos estão equivocados, pois nós já o perdoamos para aquelas atitudes menos boas que tiveram para conosco. Pois é através do perdão, da vivência no bem, que nos livramos daqueles que não nos querem bem. Pois é através do amor que chegamos até os corações de nossos inimigos. Quando buscamos viver fazendo o bem, praticando a caridade, aceitando o nosso semelhante como ele é e não como gostaríamos que ele fosse, nós vivenciando tudo isso, nós nos tornamos protegidos pelo mundo espiritual superior. Pois assim, nós estamos crescendo diante de Deus, de Jesus. Meus irmãos, que essa lição nos sirva para que saibamos nos desvencilhar de tudo aquilo que não soma para nosso crescimento espiritual. Agora vamos aproveitar este momento para agradecermos tudo o que temos vivido até aqui. Que o nosso lar, nossa vida, seja envolvida por fluidos de paz, de progresso, de gratidão. E vamos pedir pelas nossas águas, que sejam colocados nelas remédios que necessitamos para nosso equilíbrio físico e espiritual. E vamos pedir por fluidos salutares para nosso planeta e toda a vida existente nele. E vamos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, os encarnados e os desencarnados. E que todos nós fiquemos na proteção divina. Obrigado, Deus, que assim seja.